já se encontram conosco, e que eles nos orientem, nos apoiem, nos alicercem, para que possamos, carinhosa e amigavelmente, ter um estudo tranquilo sobre as parábolas de Jesus. Ser conosco, amigo Nazareno, através dessa pleiade de bons companheiros. Que assim seja. Eu vou tirar a música. Deixa eu tirar a música agora. Se eu tirar com a música, eu acabo falando muito devagarzinho. Deixa eu entrar aqui, que eu vou fazer uma coisita no máximo. É isso aqui? É. Eu vou ver se eu consigo gravar, que eu vou passar a gravar a partir de agora. Então eu diria para o pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dia 29 de maio, onde falaremos sobre a parábola do avarento, baseado no livro Parábolas e Ensino de Jesus, por Caibar Schutel. Antes, nós fazemos uma leitura do Evangelho, como manda a nossa coordenação. Eu estou tirando do Evangelho, do capítulo 16, onde diz instruções dos Espíritos, a seguinte instrução. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao sair, ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que faz, o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém de tirar. O que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega naqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei a provisão de tudo que lhe poderá vos servir. Ela. Ao viajor que chega a uma estalagem, belo alojamento, se pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá o menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é como o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhas sobre a terra? Que posição dela ocupáveis? Eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida,
Pagou a sua entrada em ouro, esse lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudesse comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Isso é uma informação de Pascal, fornecida em Genebra em 1860. Estou falando sobre o avarento, a avareza. Jesus disse, né, para a multidão, estava falando para a multidão, melhor dizendo, quando um homem perguntou a Jesus, né, bem no meio: mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me estabeleceu para vou julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Em seguida essas palavras, minutinho, ele disse a seguinte parábola: as terras de um homem rico produziram muito fruto. E ele discorria consigo: que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto: derribarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Assim aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Dizendo Jesus que Lucas nos traz no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 16 a 21. O tique-tique do microfone, que às vezes eu ligo para tossir, viu? Então agora vem as explicações de Kairbar Sutra. Quanto mais se avizinha o tempo do cumprimento da missão do Divino Mestre, o Divino Messias, mais ele intensificava o seu trabalho de difusão da doutrina de que havia sido encarregado pelo Supremo Senhor de trazer à Terra. Então Jesus estava num trabalho incessante, e ele dizia palavras, ensinamentos, principalmente aos seus discípulos, visto que os outros ainda não teriam condições de entender. Mas os discípulos, algumas vezes mesmo sem entender, Jesus explicava mais minuciosamente. Os escribas e os fariseus já faziam planos sinistros para acabar com a vida do Filho do Homem, quando o Mestre Excelente iniciou a exposição das imaginosas parábolas que constituem um dos mais eloquentes capítulos do Novo Testamento. O ensinamento de Jesus, portanto, e as parábolas, uma vez eu ouvi, parece que são 32 ou 35 parábolas, eles juntando tudo tem um monte, mas de Jesus parece que são 35 ou 32 parábolas, e tem uma divisão. Um dia eu vou trazer aqui a divisão dessas palavras para você ter um pouquinho mais de noção sobre essas parábolas. Muito bem. A parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles
que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos incondicionais. E até hoje nós vivenciamos isso, não é verdade? Pessoas que pelo dinheiro, para ganhar o dinheiro, às vezes nem tanto necessário, buscam incessantemente, viajando para um lado, viajando para o outro. Alguns até ainda buscam trabalhando, sendo que nesse trabalho algumas vezes deixa a família em segundo plano. Já outros buscam através de falcatruas, trabalhos que não justificam uma boa idoneidade, não? Para essa gente, havendo dinheiro é tudo. Periclite a família, cambaleia a sociedade, arrasta seu mendigo pelas vias públicas, envergonhado e decomposto, chore e soluce o aflito, grite de dores o enfermo miserável, o inválido, sem pão e sem lar. Nada comove esses corações de pedra, nada lhes demove, nada consegue mudar-lhes ou desviar-lhes as vistas dos seus frutos, dos seus celeiros, do seu ouro. Sem querer fazer críticas a ninguém, nós vivemos, a maioria das vezes, conhecendo em volta de pessoas que assim trabalham, assim agem, a busca do ouro, vivem depois na base da medicação, porque são tantos problemas que adquirem, via de regra. Eu posso dizer boa noite, Julinha, boa noite, Janete, bem-vindas. Eu posso dizer, por conhecimento, pessoa que busca tanto o ouro, né, o dinheiro, vamos dizer assim, que a família até certo ponto ficou meio relegada, não totalmente, mas em segundo plano, eu diria, e vive na base de medicação, porque aquele que busca, está sempre buscando, tem tanta preocupação que chega um ponto que o corpo acaba adoecendo, porque pensa tanto como ganhar o dinheiro, né, a importância monetária, e acaba esquecendo até da própria saúde. E daí a pouco, a gente sabe que o que adoece, em princípio, é o espírito. O espírito adoecendo, obviamente vai adoecer o corpo físico. Na verdade, é a casa em que habita o espírito, que é o corpo físico. Corre muito atrás daquilo e dali, aqui e dali, buscando o tutu, o faz-me rir, como diz o outro. E com isso a alma, o espírito, vai ficando meio relegado porque esquece de todos os problemas. E com isso a doença se faz presente, né? Bem como se pensa. E esses que pensam assim, dessa forma, que ignoram o mundo ao seu redor, que vivem só para si, são homens desumanos, sem alma. Pelo menos ignoram a existência em si mesmos, desse princípio mortal, ou é o espírito, né, que deve constituir para todos o principal objeto de cuidados e de carinho. Como eu disse, a pessoa esquece de si mesmo, o próprio eu, o espírito, e com isso eles acabam adoecendo, porque vai deteriorando o abrigo do espírito, a casa do espírito, o corpo. Aí daí a pouco o corpo já está bem estragado, aí tudo que eles ganharam acaba gastando com a medicação. E com isso deixaram de viver um pouco, não só por si, como da família. Porque a corrida do ouro é tão grande, e via de regra, são assim menos, não são mais para si, que não querem nem dividir o que está acontecendo, com receio de que alguém, até mesmo parentes, fosse
os próprios da casa fossem querer pegar alguma coisa. Então, vive no sigilo e vai aumentando ali o montante, né? Uma avareza, para gastar um troquinho, uma barbaridade. Isso que eu estou falando, pouco viajou com a esposa. Quando eu viajava com a esposa, não estou condenando, nem apenas comentando, gente, como um exemplo. Não estou julgando nem condenando. Apenas serve como exemplo. A pessoa que trabalha até hoje, não consegue trabalhar, parar de trabalhar. Eu lembro, já falei, para um pouco, rapaz, vai descansar, vai curtir a vida. Aí disse que não pode porque tratar com um celeiro cheio de frutos. A esposa faleceu há algum tempo. Ele agora está com uma outra pessoa com ele, outra senhora. E agora passaram a viajar. Quer dizer, a esposa que ajudou não teve esse prazer do passear. A outra que está aproveitando agora. Mas tudo bem, tudo é aprendizado, não é? A avareza é uma frase muito importante. É a véspera da mendicidade. Ou seja, o fator da miséria. Quantos miseráveis perambulam pelas praças, implorando óbolo, e que mesmo nessa existência foram ricos, sustentaram grandezas, vastos celeiros transbordantes? Outra verdade. Nem sempre vem de outras existências. Nessa mesma existência tem pessoas que passam por isso. Eu cito outro exemplo com uma pessoa que eu conhecia, trabalhava numa imobiliária, sempre de gravatinha, de paletó, todo bonitão, cheiroso. Eu estava em contato com ele, que eu estava na ocasião procurando a compra do imóvel, mas não foi feito o nosso acordo, não deu. Estava acima das minhas posses. Mas passados alguns anos, eu encontrei essa pessoa de chinelo, fumando, mas um aspecto assim bem de quem estava já vivendo o lado contrário do que viveu antes. É como diz aqui, eu não sei se ele era miserável ou não, mas ele está perambulando, alguma coisa ele fez, porque ele estava numa situação boa, né? Bem, não, por algo que cometeu ainda nessa existência, ele já está no reverso da medalha. A Tina colocou que gasta demais, roupas caras, joias, palácios, chega um dia, as coisas não vão bem, reclamam, choram. Pois é, Tina, nós não vamos aqui levar a ponta de faca aqueles que gostam de joias, né, de casa bonita, palácio, carros novos. Não. O que Deus, né, o que Jesus explica pela mensagem divina, é que nós não deixemos também de fazer a nossa caridade, fazer o bem. Tem pessoas, eu estou comentando sobre essa parábola do avarento, porque é aquele que só quer para si, não libera nada. Como dizia o outro, ele pega tudo que tem e fecha a mão, e só gasta que sai entre os dedos, entendeu? Imagina você botar todo o dinheiro na mão e fechar a mão, apertar. Quando ele aperta, sai umas coisinhas pelo dedo ali, então ele vai gastar aquilo ali. Mas ele não vê quem está do lado dele, que há uma necessidade, uma ajuda. A gente vê por aí, não sei até que ponto. A gente vê na notícia, o cara comprou um quadro por não sei quantos milhões, um quadro, uma pintura, nada contra o pintor. Aí eu me perguntei, será que esse cidadão ajuda alguma casa, ajuda algum pobre? Eu fiquei imaginando isso. E para comprar uma pintura por não sei quantos milhões, não foi 1 milhão não, 100 milhões, sei lá, para ter aquele dentro da sua casa, aquele quadro. E quantas pessoas lá fora mendicando, morrendo de fome? É esses, se, por hipótese, não ajudam a ninguém, não fazem uma caridade, é esses que mais tarde vão voltar, né? Dessa forma, andando pela rua, perambulando, porque não tiveram, né, o bom senso de ouvir a palavra que há 2000 anos foi trazida para nós. E quantos párias, continuando, se arrastam pelas ruas a bater de porta em porta, implorando uma esmola pelo amor de Deus.
Qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? A avareza. Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus. Por quê? Embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus. Nunca procuraram a sua lei. Nunca pesquisaram o próprio íntimo em busca de algo que existe, que sente, que quer e que não quer, que ama e que odeia, que vê o passado e que ao menos teme o futuro. Nunca buscaram saber se essa centelha de inteligência que lhes dá tanto amor ao ouro, tanta ganância pelos lucros terrenos, poderá, quiçá, sobreviver a esse corpo que de uma hora para outra cairá exame para ser entregue ao banquete dos vermes. Um minutinho. Estava tossindo. É por isso que eu digo. A doutrina espírita, ela nos dá esse acalento, a gente saber que nós somos espíritos encarnados. Nós estamos aqui de passagem, para aprender, para resgatar, enfim, algo se presta para que nós estejamos aqui encarnados. Alguns ainda sabem disso, mas de onde ombro, vira as costas, vai embora, não importa. O que importa é hoje. Mas o hoje vai terminar. Amanhã já não está mais. O corpo que se prepara tanto para as coisas vão servir de banquete dos vermes, como for para o sepulcro. Mas e o eu, o espírito, esse que é imortal? Esse vai continuar. E se a pessoa não enriquece o espírito, enriquece apenas o corpo, o que adianta? O que vale? Riquezas efêmeras, sombra de felicidade que se esvai, fumo de grandezas que desaparecem à primeira visita de uma enfermidade mortal. O que vale celeiros repletos em presença do ladrão da morte, que chega inesperado. E até quando nós julgamos em plena mocidade, e com ótima saúde, ocorre muitos casos desses. Míseros avarentos, se escairbachutam, dos bens que Deus vos confiou. Pensais, porventura, que não tereis de prestar ao Senhor severas contas desse depósito? Pensai que eles hão de permanecer conosco e para multiplicar cada vez mais a vossa fortuna? É verdade, vos afirmo que o vosso ouro se converterá em brasas a causticar a vossa consciência. É verdade, vos digo que ele se transformará em peias e algemas, resultantes da ação nefasta que exercestes em detrimento dos que tinham fome, dos que tinham sede, dos enfermos desprezados, dos pobres trabalhadores, de quem explorastes o trabalho. Muitas vezes, para mim, esse comentário remete à ideia de que muitas vezes não valorizamos o poder da firme vontade para construir um pensamento firme naquilo que é eterno e útil para o espírito. Justamente, Alisson, nós nos preocupamos muito com a matéria. Nos preocupamos muito com a matéria. Continuando, então. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, é a mensagem. Socorrei o pobre, amparai o órfão,
Auxiliai a viúva necessitada. Curai o enfermo, como se ele fosse o vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Pagai, veja bem, pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. São raros o patrão que paga o trabalhador com prazer. Ganha através do trabalhador, porque de uma forma ou outra ele batalhou, lutou, fez o seu tesouro. Daí para diante ele enche de trabalhadores. Então vem aquele, mas eu sou um camarada bom, eu dou muito emprego. Aí o palestrante, uma pessoa fazendo uma palestra, e após a palestra o senhor disse, olha, você acredita nisso que o senhor falou? Sim, acredita, claro, eu só estou falando, acredito. Mas eu tenho uma firma, eu tenho vários empregados, e eu, no entanto, eu sou um homem doente, estou com câncer, não sei mais o que adianta isso? Aí o orador falou, olha, o senhor só diz que é bom, parece ser bom, só tem vários empregados, está certo. Mas os seus empregados, eles trazem o retorno. Se o senhor hoje tem tudo que tem, não foi só por sua causa. E os empregados são bem pagos, a camarada ficou pensando. Numa outra oportunidade, ele, falando com esse mesmo expositor espírita, e disse, eu melhorei um pouco no que estava falando, pensei bem, hoje eu já tenho creche para os filhos dos trabalhadores, eu tenho um ponto de socorro. Aí o expositor falou, ainda não é o total das coisas, porque o senhor tem a creche dentro da firma. Por quê? Para que quando um filho do seu trabalhador estiver doente, o senhor não precisa faltar ao serviço, que aqui na própria creche ele vai ser atendido e o senhor continua trabalhando. Então deu uma outra chave no cara. Até que o cara resolveu então pensar bem e dividir um pouco do que ele ganhava, pelo menos um pouco do que ele ganhava, né? Ali só escreveu, se o dinheiro não for teu servidor, ele será o seu mestre. Francis Bacon, justamente. Se o dinheiro não é o nosso servidor, ele vai ser o nosso mestre. Vamos viver em função dele. E esse caso que eu estou contando, que veio assim de repente, não foi preparado, esse senhor então começou a dividir um pouco mais os ganhos com os funcionários, não a ponto de ficar pobre, mas dar um pouco mais. E ele com aquilo melhorou o seu bem-estar próprio. A doença que ele tinha parece que desapareceu. E uma criança que passava por ele um dia, sorriu para ele e disse na cara dele, você vai dizer primeiro, lá em casa, se alguém falasse do seu nome, todo mundo cuspia no chão, tinha raiva do senhor. Hoje em dia, o pessoal está até rezando para o senhor ficar bem de saúde. Então, a pessoa tem que compreender que o dinheiro, ele vem para a pessoa, ele trabalha, ele busca, mas não só para isso. Ele busca o dinheiro porque ele tem uma missão. A missão dele não é só viver bem, viver dos gozos terrenos. Principalmente, ainda pior, se ele vive mais para os gozos terrenos. Se você quer pensar, alguns já não vão a algumas igrejas para dizer que vai, como aquela aparência, né? Mas não é bem assim a coisa. Será que está fazendo sem que ninguém vê? O Evangelho ensina, no capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, a gente quando quer fazer o bem, a gente faz sem ostentação. Caimás diz, lembrai-vos da parábola do avarento, cuja alma, na mesma noite em que fazia castelos no ar, foi chamada pelo Senhor. Então, é um alerta que Caimás nos faz, justamente para lembrar que nós temos que fazer tesouros no céu. Aqui temos que ter o necessário para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque senão
nós também passaremos a mendigar, essa é a verdade, né? A mendigar. Então, algo que é necessário. Agora, para que nós juntamos um pouco de tesouro dos nossos celeiros, havemos que ter o que? A saúde, havemos que ter a inteligência, havemos que ter o livre-arbítrio, né? Aquela parte interior, né? A reforma interior que se nos é necessária. Porque se não houver uma necessidade, uma reforma interior, a pessoa parar e pensar o que eu estou fazendo aqui na Terra, é só juntar dinheiro, é só viver bem, é só farra, é só festa. E os pobres lá fora, nesse mesmo capítulo que eu citei, tem aquela passagem da senhora viúva que saía no seu carro com a sua filha para as vilas, né, a distribuir alimentos, roupas, e fazendo aquela caridade bem, né? Assim, quando a filha queria dar um presente também, ela dizia, você vai dar um presente, mas não vai fazer efeito. Não é o correto. O correto é você produzir para você dar. Você vai dar o que eu estou trazendo. E mais tarde, quando uma dessas pessoas que ela atendia, um pobre desse, passando na rua em que morava, toca a campainha da casa sem saber, para fazer uma petição, pedir um alimento, que ela reconheceu, ambas se reconheceram. Ela fala no sinalzinho assim, você aqui não me conhece. Não pela vaidade. Poderiam pensar, ela não quis ser reconhecida perto das amigas. Assim que está conhecendo um pobre, não. Ela simplesmente fez questão de que não fosse delatada pela aquela senhora pobre, porque ela estava seguindo o Evangelho. Não sai da vossa mão esquerda, que da vossa mão direita. A Tina botou, eu não quis dizer que não pode ser doente, etc. Podemos, claro, ter o que quiser acredita. Era isso que eu ia dizer. Era isso, não é só gastar, diversão. Mas, pois é, justamente, né, Tina? Aí tem que buscar o dinheiro, que nós temos que nos alimentar, temos que nos vestir. Ora, quem é que não gosta de ter uma casa bonita? Ora, então, mas tu estava falando, mas a tua casa é bonita, tua casa é grande, tua casa tem praticamente 2 andares, tem o fundo. Mas eu trabalhei em 4 lugares para ter isso aí, eu trabalhei. Tinha dia que eu passava, tinha dia que eu ia em 3 empregos ao mesmo tempo, correndo para um lado e para o outro, e chegando mesmo alguns dias de beijar os filhos de noite na cama, dar a minha bênção para eles, digamos assim, para trabalhar no dia seguinte. Mais uma vez, que eu concluí a minha casa, parei. Então, eu curti a família. Mesmo assim, nos fins de semana, era para curtir com a família. Sempre na casa espírita. Quando eu não levava o dinheiro que eu não tinha, quando nós visitávamos, mas nós visitávamos lugares onde havia necessidade, e sempre levava uma coisinha, um mantimento. Quer dizer, nunca deixar também de preparar o espírito, que é aí que o pessoal se esquece, só pensa na parte material. Vamos buscar material? Claro que vamos. Temos que ter mais necessidade, nós estamos vivendo. Por que não vamos? Mas não vamos esquecer os mais pobres, mais necessitados. Porque quando nós atendemos ao necessitado, nós estamos elevando o eu espírito. Porque nós estamos fazendo a caridade, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Não é verdade? Então, isso faz parte. Agora nós vamos querer buscar o nosso dinheiro e dar para todo mundo. O que vai acontecer? Nós vamos viver como o pobre também pedinte. E será que é isso? Acho que Deus que é isso. Quer que nós trabalhemos, ganhemos, juntemos e, se possível, dividir. Eu digo para o pessoal ri para mim, eu tinha uma farmácia durante os 14 anos. E eu nunca tive funcionários. Por quê? Eu dizia para minha esposa, eu e ela que trabalhávamos. Primeiro, porque não tinha tanto movimento. Segundo, é que eu me sentia com vergonha de pagar pouco, que era o que se pagava para um funcionário. Eu digo, pô, eu não vou fazer. Então eu trabalhava, não para juntar, com vergonha de pagar pouco para um funcionário. Ok, Tina? Concordamos, né, direitinho, né?
Acredito que é uma questão, essa questão está na origem do espírito. Cada um faz o que sabe. Isso. Então, é por isso que nós temos que esclarecer, né, Tina? Cada um faz o que sabe. Se a pessoa não sabe, age de uma forma contrária aos mandamentos, então nós temos que ensinar, explicar. E quando esse ensino se explica, também temos que servir para nós próprios, né? Ser os primeiros ouvintes. Porque é muito fácil a gente chegar numa tribuna, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque Deus mandou, Jesus disse. No entanto, eu não faço isso. Então, aí está o problema, né? Faz o que eu mando, não o que eu faço. É o ditado popular. Nós temos que falar, explicar, mas sermos os primeiros ouvintes. Porque dessa forma nós vamos também praticar, não é verdade? E aí a gente vê, né? Acho que no livro da coleção de André Luiz, acho que Os Mensageiros, se não me falha a memória, faz tanto tempo que eu li, não me recordo, mas tem um lá que faz uma palestra deliciosa, fala, todo mundo, ai, ai, ai. O cara chega do lado de fora que tinha alguém encostado no carro dele, e só faltou matar o cara porque estava encostado no carro dele. Quer dizer, ele falou para os outros, mas ele esqueceu que as orelhas dele são as primeiras a ouvir, está do lado deles ouvindo. Que adianta falar para os outros? Não é isso? Eu dizia que em O Livro dos Espíritos, na questão 900, diz assim a pergunta: aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar aos seus herdeiros. Eu acho isso uma cascata, uma furada, viu? Vamos ver que é a resposta que diz o livro. Diz que é um compromisso com a má consciência. Tem vários casos de pais que juntaram tanto dinheiro e no final desencarnaram e o dinheiro que ficou para os filhos se destrói. Porque não tiveram o dissabor, ou suar a camiseta, como se diz, e onde de mão beijada. Então o pai que pensa assim, está errado. Fazer um pequeno parênteses aqui, do meu lado, aqui da minha casa, tem um terreno vazio. E um dia eu perguntei ao senhor, né, só quer vender o terreno? E em ocasião eu até pensei, né, de repente, junto com o meu genro, de abrir aqui o muro e fazer até uma coisinha para morar. Aquele egoísmo da interna, que é ficar perto dos filhos, dos netos. Mas o cara, não, isso aqui eu estou guardando para os meus filhos. Aí eu pensei assim, se o cara trabalhou para diabo, ele faz que eu ouvi dizer que ele tinha uma barraca numa feira. Imagina que esse homem não trabalhou para ir para a feira, acorda às 4 horas da manhã, 5, para montar a barraca, ele deve ter a sua casa, obviamente tem um terreno vazio. E vem aqui cuidar do terreno, passa a máquina para o capim não crescer, secou, para deixar para os filhos. Dá vontade de dizer, por que o senhor não vende esse terreno e vai passear com a sua esposa? Deixa um pouco para os seus filhos se quiser, mas não tudo. O que adianta? Fazer que deu outro que tinha uma firma monstruosa de venda de carros, morreu, foi tudo à bancarrota. Os filhos gastaram como podiam, resolviam, hoje é terça-feira, quarta-feira eu vou almoçar nos Estados Unidos. Pegava o avião, ia almoçar nos Estados Unidos, em Nova York, ficava por lá um dia ou dois e voltava. Não suba a camiseta. Então esse negócio de dizer que guardar para os herdeiros, isso aí é um compromisso com a má consciência. Não estar consciente do que está fazendo. Vamos ajudar, vamos deixar um pouquinho, tudo bom. Agora, se privar para ajudar até uma outra pessoa que está precisando, com aquele intuito de dizer, não, isso é para os meus filhos, para os meus herdeiros. O que é isso? A 901, ele faz aqui um paralelo entre dois avarentos. O primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre seu tesouro. Veja só, agora se recusa do necessário. Quero nada, mas vai morrer das necessidades que precisa em cima do seu tesouro.
O segundo não é avaro, o avaro não é avaro, senão para os outros. Para ninguém, não era para ninguém. Enquanto que diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-lhe um serviço e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem bastante. Quer dizer, o camarada para ajudar alguém, não pode, não tenho, né? Abre a carteira, está com R$100, tudo nota de 5, ele diz que eu não tenho, quer dizer, para não dar os R$5. Ou então, diz que não tem, não quer nem abrir a carteira. Só o outro, né, morre em cima, né? Até o que ele necessita, estava morrendo de fome. Qual é o mais culpado? E qual o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Foi a pergunta que foi feita. E os espíritos respondem: aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte da sua punição, já desencarnou. E esse outro vai continuar por aqui, ainda zanzando. Então, essas mensagens, as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, vale para nós, porque ainda estamos caminhando. Emmanuel diz para que fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem espírito no serviço. Se o espírito não está a serviço de alguma coisa, só na busca do dinheiro, vamos fugir disso. A avareza não consiste apenas em amelhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas, ele faz um paralelo, as próprias águas, né, que são benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Não é verdade? Imagina uma água, um rio. Se tem assim um círculo, ele faz uma pocinha d'água ali, aquela poça, daqui a pouco está criando um monte de bactérias, de vermes, enfim. Vai servir as bactérias, mas está criando ar, né? Zonas infecciosas. Quem vive a carta de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando o quê? Metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir do clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse. E a posse é essa temporária, né? Porque essa posse logo, logo se dissipa com a partida do Espírito. Para quê? Para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelos vírus da avareza, muitos ganharam em fortuna, autoridade, inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da existência, o que? A perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Ali tanto dentro de si que acaba criando pinima com os outros, briga. Às vezes eu li um livro em espírito, um palestrante muito famoso, muito importante na cidade, um casarão enorme. Uma pessoa que precisava de uma palavra, amigo, estava numa pindaíba danada, queria um apoio, nem sei se era monetário, não me recordo, mas queria o que ele podia fazer, uma ajuda, nem que fosse uma ajuda espiritual. E ele nunca conseguia, quando o palestrante fazia lá a sua exposição na tribuna, ele nunca conseguia, primeiro que ele não tinha dinheiro para entrar, para pagar, e na saída não tinha jeito. E um dia ele foi à casa dessa pessoa, e para poder isso conseguia, pediu, ele precisava, estava pedindo, pelo amor de Deus, uma palavra. Toca a campainha e vem lá o camarada de terno. Pois não, eu precisava falar com o fulano tal. Senhor fulano, o senhor tem hora marcada?
E o cara se dizia espírita, parece. Tem hora marcada para falar com ele. Para mim, isso aí não era espírita. Era uma outra pessoa que botaram nesse livro, talvez eu não me recordo do quanto, mas a pessoa não tinha tempo nem para atender onde estava fazendo a exposição, muito menos em casa, não é isso? Então, essas pessoas amontoavam vantagem para a própria perda. E quanto mais ele está perdendo, que ele amontoa para a vida, para a existência atual. Boa noite, Jade. Mas está perdendo para a vida espiritual. E o que importa? Tanto mais a vida espiritual melhor do que a vida material. Ah, mas a vida material vai me dar vantagem de eu conhecer, de eu estudar. Tudo bem, está certo. Mas o que você faz em prol do espírito, do seu eu espírito? Aí a pessoa vai coçar a cabeça e dizer, está complicado o negócio. Recordemos a palavra de Jesus, Mestre Divino, e vamos gravar no Espírito. Diz ele, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. É uma frase muito boa, muito linda, muito importante, que aos poucos a gente vai chegando. Não vamos passar de hoje para amanhã achando que vamos nos tornar santo e que vamos dar todo o dinheiro que a gente tem. Não é assim. Mas um pouquinho que se dá com amor, com caridade, obviamente está somando pontos do outro lado para como nós chegarmos. Né? Eu sempre gosto, como eu disse no início, lá para o Santiago, poucos fortes, para a Rosana, eu sempre gosto de trazer um videozinho, filme, para ter uma noção, né, sobre a avareza, sobre essa parte tão ruim que a gente trabalha, né? Um minutinho. Fui dar uma tossida. Se avaro, né? Avaro, né? Então eu procurei, não achei. Eu sempre gosto de ter uns filmezinhos que tem de bonecas, né? Bonecas, pessoas em forma de boneca, mas não achei nenhum. Mas eu achei no canal da História uma ilustração que fala sobre avareza. Parece que são 9 minutos. Eu vou pedir a permissão para os amigos, aqueles que quiserem. Eu vi o vídeo, tudo bem. O nosso estudo praticamente já terminou, apenas farei mais tarde a prece de encerramento. Então vamos ver, eu vou rodar o vídeo, aprontando, já chegou. Agora. Se alguém não estiver vendo o vídeo, tem que clicar ali embaixo na parte que está escrito show. Para mostrar, né? Se você possui uma deficiência na sua habilidade de dar, você é o que Aristóteles chamava de avarento, que quer dizer mesquinho. Aristóteles via ganância em toda parte e escreveu: a ganância da humanidade, Cristo, a glória da Grécia, havia sido sobrepujada pelo poder de Roma. Eles eram os senhores de boa parte do mundo. Mas muitos temiam que seu sucesso no mundo havia corrompido suas almas. O escritor romano Horácio criticava a decadência que via ao redor de si com uma lista de 7 vícios: avareza, amor ao elogio e ira, preguiça, gula e luxúria. Uma pequena premonição dos 7 pecados capitais. Com avareza, leia-se ganância, bem no topo da lista. Ao contrário, a ganância era seu próprio castigo, com a máxima: quanto mais você tem, mais deseja ter. Mas na geração depois de Horácio surgiu um indivíduo cuja ira contra a ganância dos homens ecoaria através dos séculos e mudaria para sempre o jeito como o mundo compreenderia os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Por séculos abalaram o comportamento do homem, mas não são temidos universalmente, mesmo comemorado durante os primórdios do Império Romano.
Então, por volta do ano 30 depois de Cristo, na província, são palavras que carregavam uma estranha e poderosa autoridade. Jesus de Nazaré proclamou: afastem-se da ganância, pois a vida de um homem não consiste da abundância de coisas que ele possua. Ele resumiu a ganância quando perguntou: o que lucrará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Dinheiro. Mas ele tem muito a dizer para os pobres. E ele diz: vocês é que são os abençoados. Falso. Sabemos que as pessoas de sorte são os ricos, mas não segundo Jesus. Tenho certeza que há motivos culturais para o cristianismo ter essa fascinação desproporcionada. E o mercado surgiram na mesma época. O grande porto do Império Romano de Ostia permitia controlar muito do carregamentos de comida, vinho, sal, escravos e mais escoava das províncias romanas. Parecia que quanto mais os romanos tinham, mais gananciosos se tornavam. O resultado foram os impostos. Os romanos tinham um jeito interessante de fazer as coisas. Primeiro eles invadiam você e depois te pagavam para recolher os impostos. O que precisamos ter em mente é que os coletores de impostos ganhavam dinheiro, próprio dinheiro, era cobrando mais do que o governo exigia. Então, os coletores de impostos sempre cobravam mais das pessoas e acabavam acumulando fortunas. Se a de impostos é primeiro contra aqueles que tiram dos próprios irmãos e irmãs e entregam o dinheiro para um governo estrangeiro. Mas a verdadeira ira de Jesus era contra aqueles que emprestavam dinheiro no Templo de Jerusalém. Esses homens trocavam dinheiro romano pelo siclo, moeda local com a qual os judeus costumavam comprar animais para sacrifício, e por esse serviço cobravam uma taxa. No fundo, eram o mesmo que cambistas num jogo esportivo ou em um show que cobravam muito mais do que seria cobrado se você, digamos, comprasse o mesmo animal em outro lugar e o trouxesse ao templo. Eles lucravam com isso. Jesus disse que estavam se tornando ladrões. Não faziam apenas negócios, mas negócios sujos. O pecado da ganância teria seu papel no destino de Jesus. Quando ele foi traído e entregue às autoridades por seu seguidor, Judas, foi uma transação financeira. 30 peças de prata não era muito dinheiro. Vender Jesus em troca disso demonstra, no fim das contas, que é incrível o que se faz por dinheiro. Durante 26 e 36 depois de Cristo, os gananciosos podem ter sido perdoados, mas os seguidores dele retomaram o ataque ao pecado da ganância. Jesus disse muitas vezes que o dinheiro era a raiz de toda maldade. Mas a frase vem da primeira carta a Timóteo, atribuída ao apóstolo Paulo. A famosa frase grega foi mal traduzida algumas vezes. O que Paulo realmente disse é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não há nada de errado em ter dinheiro. É o amor excessivo por dinheiro que é a raiz de todo o mal. A ganância nos afasta dos demais seres humanos. A máxima de Paulo foi traduzida para o latim radix omnium malorum avaritia, que na nossa língua quer dizer a raiz de tudo. Em algum momento, por volta do final do 4º século, começaram a escrever isso em forma de cruz. Então, tínhamos radix aqui, depois tínhamos omnia malorum avaritia, e o que tínhamos era R-O-M-A. E era o jeito deles de fazer uma crítica à política. Víamos isso nos muros como uma pichação. O nome latino para Roma tornou-se uma crítica secreta dos cristãos contra o Império, que acreditavam ter sido corrompido pelo pecado da ganância. Evagrius Ponticus criaria a primeira lista cristã dos pecados capitais. Sua relação dos 8 pensamentos malignos. Evagrius achava que o pecado da ganância era especialmente perigoso, porque mostrava um temor do futuro. Um voto de pobreza. E havia uma tentação para guardar um pouco de dinheiro, porque você precisa de uma reserva para se garantir na velhice. Mas o problema da ganância é esse acúmulo de ter sempre mais. E
Frequentemente, as posses são uma maneira de nos proteger contra as incertezas. Mas, no final, estamos destinados a uma existência que fica além dessa vida. Além de tudo contra o qual tentamos nos proteger. Então, existe o perigo de investir dinheiro. A lista de Evagrios de pensamentos malignos ficou pouco conhecida fora do clero. Mas em 400 d.C., um contemporâneo dele, um advogado que se tornou cético chamado Prudêncio, fez uma lista semelhante de pecados e a colocou em um livro épico. Psychomachia, a alegoria do conflito entre o vício e a virtude que acontece em todos nós. Verdadeiro pensamento de Cristo. Prudêncio transformou cada vício e virtude num personagem dramático que consegue falar e sentir. Prudêncio era um gênio. Parte do que é significativo aqui. Em The Psychomachia, os vícios e as virtudes Lu permitiu que pessoas leigas entendessem mais claramente o risco espiritual. Ok, muito bem, gente. Esse filmezinho, esse vídeo, eu peguei lá no YouTube, viu? No YouTube, para tirar a tela preta, vamos clicar lá embaixo em Hide, H-I-D-E, a tela preta some. Vocês gostaram do vídeo? Deu para sentir um pouquinho de onde é que vem esse problema, né? Que até hoje ainda perdura entre nós, né? Isso aí são 3 partes, parte 1, 2 e 3. Eu peguei apenas a parte 1, botando no YouTube a história da ganância. Tem parte 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Aí quem quiser entrar no YouTube, procurar a história da ganância, que dá para encontrar. Eu espero ter colaborado um pouco com o nosso estudo de hoje e trazer esse vídeo para que nós pudéssemos mantê-lo um pouco mais em nossas mentes. Alguém gostaria de fazer a prece? É só levantar a mão que nós teremos o prazer em ouvir. Está bem atual a coisa, né? Então tá, nós vamos encerrar, já passou 2 minutos. Então nós vamos fazer a nossa prece, agradecemos aos companheiros que estiveram presentes, fortalecendo aqui o nosso estudo. Nós vamos, linha, vamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, agradecer a Jesus pelos ensinamentos através das suas parábolas, aos bons espíritos que estiveram conosco, nos acessando, nos assistindo. Agradecer a todos aqui presentes, que possamos, ao encerrar esse trabalho, levarmos em nossas mentes, em nossas consciências, o valor que temos em pensar que somos espíritos imortais, e que devemos, sobre tudo e sobre todos, a todas as coisas, trabalhar em cima desse propósito, para que possamos, um dia, estarmos numa altura tão boa que possamos enxergar um pouco mais de longe a luz do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os companheiros presentes, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos e que assim seja.